contradizê-la, buscar o contra-exemplo e não buscar o exemplo. Então o Popper diz, neste momento, eu estou propondo isso, eu não estou dizendo que a realidade é assim, que na realidade os cientistas fazem isso. Eu estou propondo que os cientistas façam isso, tá certo? Então repare aqui já, estamos diante de um fantástico filósofo da ciência, considerado o maior filósofo da ciência do século passado, porque quando chegarmos em Thomas Kuhn, esse pessoal é historiador da ciência, eles não são propriamente filósofos da ciência. A crítica que o Popper vai receber de Lakatos, de Kuhn, dos discípulos dele, né, dos discípulos malditos dele, né, que criticaram ele. Não, é para falsificar, mas então, mas é maldito, né? Quer dizer, é para falsificar, tá certo. Eles aprenderam bem a lição, mas sabe aquela coisa assim, pô, mas justos discípulos, né? Ia deixar o inimigo fazer isso, né? É chamado de fogo amigo, né? Não tem um fogo amigo, né? O pessoal chama o fogo amigo, é o fogo amigo, né? Então é bom receber logo o fogo em casa, né? O fogo amigo, né? Melhor que eu te diga antes do inimigo te dizer. Tá bom, tudo bem. Então, eles vão criticar o Popper, mas eles são basicamente historiadores da ciência. O Kuhn não é propriamente um filósofo da ciência, nem mesmo Lakatos, que é mais filósofo do que o Thomas Kuhn, nem mesmo Feyerabend, que também é mais filósofo do que o Thomas Kuhn, mas eles são mais historiadores da ciência. Quer dizer, o problema que o Popper vai enfrentar é um problema agora com a história da ciência, né? Porque o Popper, vocês veem que o problema dele é um golpe na psicologia, né? Ele acha que o positivismo lógico é uma espécie de epistemologia sensualista, de epistemologia fenomenalista, de epistemologia empirista, né? Então ele faz essa crítica ácida, essa crítica radical ao positivismo lógico, mas aqui é um debate entre filósofos. Depois o Popper, então, vai ser criticado por basicamente historiadores da ciência. Mas então ele, como Popper, é o último, na verdade, grande filósofo da ciência do século XX, é considerado o maior filósofo da ciência do século XX. E ele está nos dizendo que o critério de demarcação é um juízo de valor. Ele não está nos dizendo de que a realidade é assim, de que os cientistas agem desse modo. Ele está propondo que os cientistas façam isso, não é? Ele está querendo um acordo, uma convenção, é uma proposta para ser colocada no debate público entre os cientistas, de tal modo que os cientistas façam isso. E nesse debate público é óbvio que o Popper vai ter a munição dele. O que é que ele faz quando ele vai para o debate público? Ele diz assim: se nós tomarmos os grandes cientistas, os exemplos que ele gosta são de Einstein, Newton, Max Planck, né? Ele pega os grandes cientistas, ele diz: os grandes cientistas fazem assim, falsificam. Agora, eu não vou dizer que todos os cientistas fazem assim, não é assim. A maior parte dos cientistas não trabalham falsificando suas hipóteses. Mas eu estou propondo que a ciência seja isso. Quer dizer, ele está propondo um acordo, uma convenção. Agora, Popper diz: se nós compararmos o positivismo, o critério de demarcação do positivismo lógico com o meu critério de demarcação, ele vai dizer o seguinte: o critério de demarcação do positivismo lógico é totalmente irracional. Irracional. Por quê? Porque o critério de verificabilidade está baseado na indução. E a indução não é uma lógica, a indução é uma falácia. E, portanto, é irracional. E a verificabilidade que eles apresentam como um critério naturalista, também não é um critério naturalista, é um juízo de valor. Então, aqui esse é o golpe mortal, é este aqui, porque aí o Popper mostra uma coisa muito importante.
ele mostra que o positivismo lógico é totalmente irracional, é uma filosofia da ciência irracional. Certo? Totalmente irracional. Porque o que eles chamam de lógica, que é a lógica indutiva, é uma falácia, então ela é irracional. O que eles chamam de critério naturalista de demarcação, que é o critério de verificabilidade, não é um critério naturalista, é um critério, é um juízo de valor e, portanto, é também irracional. E o Popper diz, agora, o meu critério, que é um juízo de valor, está assentado numa lógica, está assentado num pilar racional que é a lógica dedutiva. Então, a ciência é esse empreendimento que envolve uma tensão entre racionalidade e irracionalidade. Ela não é absolutamente racional, nem ela é absolutamente irracional. Ela é um misto de irracionalidade e de racionalidade. No seu aspecto lógico-dedutivo, ela é racional, mas na proposta de acordo de convenção como critério de falsificação, que é um juízo de valor, em que eu estou querendo investir no negativo, no contra-exemplo, e não no exemplo e no positivo, neste ponto, isso também é algo irracional, é um acordo que nós podemos chegar a ter, tá certo? Então, neste momento, o positivismo lógico, como eu disse para vocês, o positivismo lógico recebe essa crítica de Popper, está aqui neste livro, que é 33, 34, uma coisa assim, ou 34, 35. E o positivismo lógico sobreviveu até os anos 50, mais ou menos. Não é? Mas eu já expliquei para vocês por que ele sobreviveu, porque o positivismo lógico era iluminista, não é? Era um pensamento iluminista que foi muito importante para combater o pensamento totalitário, seja do nazifascismo, seja do stalinismo, né? Então, e a guerra, a Segunda Guerra, o racismo, aquela coisa toda. Então, era um pensamento político esclarecido, os positivistas lógicos eram esclarecidos politicamente, não eram conservadores nem eram reacionários. Então, foi uma filosofia que sobreviveu muito mais por causa do seu aspecto político do que propriamente por causa do seu aspecto filosófico, porque filosoficamente este livro aqui mata o positivismo lógico, e é por isso que o Popper jamais pode ser chamado de positivista lógico, como muitas pessoas o fazem equivocadamente, simplesmente porque ele exige que todos os nossos enunciados sejam empiricamente testáveis. Mas o empiricamente testável aqui é essa possibilidade de você falsificá-los, e desde que se aceite o acordo dele, não é? Alguém pode chegar para o Popper e dizer, por exemplo, ele critica a psicanálise e critica o marxismo. E os marxistas e os psicanalistas podem muito bem chegar para o Popper e dizer o seguinte, você não está propondo que a falsificação seja um acordo? Eu concordo contigo, eu não entro nesse acordo, não é? O que o Popper poderia fazer? Ele jamais poderia argumentar e dizer que ele está usando um critério naturalista e que o mundo está dividido entre a realidade, que seria a falsificação, e a não realidade, que seria a não falsificação. O Popper jamais faria isso, não é? Porque o Popper também ele é politicamente um democrata, não é? Tanto que ele é um crítico na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele é um crítico tanto de Platão quanto de Hegel, não é? Porque ele acha que a República de Platão, e ele acha que a filosofia do espírito de Hegel são totalitárias, né? Então, ele é um pensador democrático. Ele não imporia jamais esse critério, está propondo um acordo, uma convenção. Agora, uma coisa importante que o Popper faz é
Ele diz o seguinte: eu não distingo entre esses tipos de conhecimento, entre conhecimento com sentido e sem sentido. Então, para ele, a metafísica tem sentido. Para ele, a psicanálise e o marxismo, que não são ciências empíricas, de acordo com o critério dele, porque não podem, são enunciados que não são formulados de modo tal que possam ser falsificáveis, são enunciados com sentido. Ele não nega que a psicanálise tenha sentido, ou que o marxismo tenha sentido, que a metafísica tenha sentido. Ele diz, a diferença entre a ciência e a metafísica é que a ciência tem enunciados com sentido que podem ser falsificáveis, ao passo que a metafísica tem enunciados com sentido que não podem ser falsificáveis. Tá certo? Posso fazer um esqueminha aqui para comparar o positivismo lógico com o que o Popper está dizendo aqui. Olha, critério de verificabilidade. Mudaram esse negócio aqui, será? Essas canetinhas aí. Só lembrar. Acho que dá. Não está funcionando direito. Habilidade. Muito boa. Então acho que não dá. Acabou a Não, eu acho que ela tem. Vou deixar pra cá. Alguém trouxe? Eu não É doce? É doce? Não, mas tem de chuva doce também, né? mas você já conhece o doce de chuva. Não. A minha mãe fazia salgado e Você doce. pode fazer salgado e doce. Ou você põe açúcar. É gostoso. Ah, eu só também. Não, mas o doce não tem muito. Mas não é delicioso. Mas não é de chuva que você trouxe, então? Não, Ah, você já fez. Nossa, aquele nozinho. Nossa, aquele nozinho é uma delícia. Aquele marmelado. é, eu Ai, aquele tá lá? Eu posso dizer que a verificabilidade é um pressuposto do positivismo lógico. Isso quer dizer que ele considera a psicanálise e o marxismo metafísica. Com sentido, é um discurso com sentido, e é por isso que esse discurso... Não, mas por Não, eles mas não serem metafísica. irrefutáveis, eles seriam metafísica. Não Não, metafísica, né? Nem tudo é metafísica. Você pode ter sistemas de pensamento que não são metafísicos e que têm sentido.